Bom dia a todos. O palestrante de hoje é o Juan Carlos Rocha Barriga, que nos falará de invariantes secundários e aplicações, segunda parte. Podemos começar. Muito obrigado, professor. Bom dia para todos. Quero começar por agradecer vocês por aceitar o convite para assistir a este ciclo de palestras. Hoje vamos continuar com nossa apresentação dos invariantes secundários e aplicações, especificamente o invariante de Chern, a forma de Chern-Simons. Talvez, vou começar de novo. Então, o percurso de hoje vai ser este daqui. A gente começa falando da invariância do invariante TP, depois a invariância geométrica do invariante TP, depois a gente introduz os polinômios de Pontryagin, que faz com que os cálculos sejam muito mais fáceis do seu invariante. Depois a gente entra diretamente, na parte 3, entra diretamente as aplicações do nosso invariante, a geometria riemanniana. Especificamente, nós vamos a ver como o nosso invariante se aplica ao caso de decidir se existe uma imersão global que respeite a estrutura riemanniana, uma variedade M no espaço euclidiano. E, finalmente, a gente vai fazer uma introdução bem rápida aos caracteres de Chern-Simons e concluímos com uma bibliografia para as pessoas que queiram aprofundar mais um pouco nos temas. Como eu tinha falado, nós lembramos nossa construção de um fibrado principal associado a um fibrado vetorial. Como já expliquei no começo, rapidamente, uma base no espaço, uma fibra associada a X, uma base elevada a um único elemento no novo espaço que a gente vai chamar de fibrado de frames, ou frame bundle. Cada ponto no fibrado novo é uma família de vetores que geram um espaço vetorial. E o fibrado principal vai representar a estrutura interna do fibrado vetorial, em particular a existência de uma métrica ou uma orientação. Tá bom? Então, lembro agora que, como foi feita a definição de nosso invariante TP, nós fixávamos um fibrado principal EM θ, a θ é a conexão, e com grupo da estrutura G. Tá? E também fixávamos um polinômio invariante P no anel de polinômios invariantes IG. Tá? Então, a estes lados, nós associávamos uma forma TP de grau 2L-1, ou L é o grau do polinômio. Então, ela vira uma forma de grau 2L-1 que opera no espaço tangente do espaço total E e que toma valores em R. Tá? A propriedade fundamental desta forma é que o diferencial da forma TP-θ, ela coincide com o polinômio invariante P avaliado na curvatura associada à conexão θ. Tá? Nós tínhamos duas formas explícitas do polinômio TP, da forma TP, esta forma analítica e esta forma aqui combinatória, que é a que a gente vai usar principalmente nesta palestra aqui, e que, como eu comentei no começo, na palestra anterior, foi de fato a primeira cara que o invariante teve. Sim? Ele nasceu principalmente nesta forma combinatória. Bom, agora, eu lembro também que no final da palestra anterior, nós descobrimos exatamente onde é que a informação da conexão ela está armazenada, em que dimensão. A gente fixava um fibrado principal EMθ e o polinômio de grau P, vemos que a informação da conexão ela estava armazenada na forma TP, quando o grau da forma ele coincidia com N, onde N é a dimensão do espaço da base do nosso fibrado principal. Tá? Bom, esse é o resumo rápido do que a gente viu na palestra passada. Agora, nesta palestra, a gente vai se concentrar
no caso no qual o grupo de estrutura de nossos fibrados é um subgrupo do grupo GLN, R, que a gente pode pensar simplesmente como o grupo das matrizes invertíveis. Nesse caso, então, nossa conexão e nossa curvatura, elas são formas que tomam valores na álgebra de Lie, que é associada a uma família de matrizes, ou seja, elas também vão ser matrizes, e podemos representá-las desta maneira aqui. Por exemplo, a conexão vai ser uma matriz, tal que cada uma das suas componentes é uma forma com valores reais. Tá? E a conexão e a curvatura associada à conexão é uma matriz com componentes formas de grau 2 que tomam valores reais. Bom, então, vamos falar das propriedades invariantes respeito da geometria da nossa invariante TP. Para falar destas propriedades, vou introduzir este conceito de métricas relacionadas conformemente. Então, se nós temos duas métricas, G' e G, definidas sobre uma variedade M, a gente vai dizer que essas métricas são conformemente relacionadas se existe uma função H de M a R, tal que as métricas G' e G estão relacionadas desta maneira aqui. Bom, essas são métricas conformemente relacionadas. E o resultado principal com respeito a esta relação de equivalente de relação conforme é que nosso invariante TP ele não percebe, não faz diferença entre métricas conformemente relacionadas. Ou seja, se G e G' são duas métricas conformemente relacionadas sobre uma variedade M, e nós denotamos como θ, ômega, θ' e ômega', as conexões e curvaturas correspondentes a G e G', então, para qualquer polinômio invariante TI, nós temos que as formas TP e TP θ, elas vão diferir por uma forma exata, tá bom? E além disso, os polinômios invariantes avaliados na curvatura, eles vão coincidir para ambos os casos, tanto para ômega como para ômega'. Tá bom? Então, em termos do polinômio invariante, ele não faz distinção entre as estruturas métricas da variedade. Acho que a gente já poderia esperar isso do fato que a gente já viu na palestra passada, que ele nem sequer detecta a conexão, mas o invariante TP, ele não detecta módulo formas exatas. Tá? Todo isso em termos de formas no espaço total EM, aqui EM, talvez para clarificar um pouco, é o fibrado principal obtido a partir das bases do espaço tangente, como falei no começo, né? EM vai representar esse espaço total, formado onde cada elemento é uma família de bases do espaço tangente em nossa variedade. Tá? Em particular, se nosso polinômio invariante ele se anula na curvatura, nós sabemos que como TP, o diferencial de TP, ele coincide com P ômega, em particular, TP vai ser uma forma fechada e vai definir uma classe de cohomologia real, de grau 2 L-1. Então, segundo o primeiro item, as classes de cohomologia induzidas, elas vão coincidir. A forma exata ela não pesa, não tem informação cohomológica. Então, as classes induzidas por TP, θ e TP, θ', elas são iguais, ou seja, a classe de cohomologia ela não detecta a diferença entre métricas conformemente relacionadas. Tá bom? Então, isso permite com que a gente possa usar uma métrica ou outra, desde que elas cumpram aquela relação de conformidade. Tá bom? Bom, agora a gente vai reduzir o tipo de polinômios que vai utilizar daqui para frente. E vamos utilizar os polinômios de Pontryagin. Os polinômios de Pontryagin, eles estão estão associados ao grupo
ortogonal OL. Em particular, eles vão trabalhar sobre sua álgebra de Lie, que é a álgebra de matrizes antissimétricas. Este zero aqui no embaixo, ele indica que os polínômios de Contreien, eles de fato induzem classes características inteiras. Tá? E a definição do polinômio de Contreien é esta daqui. Nós definimos que o polinômio iésimo de Contreien é o coeficiente associado a lambda n-2i no polinômio característico que resulta de calcular o determinante aqui desta matriz A sobre 2π. Tá bom? Note que a gente vai pegar só os termos que tem esta parte aqui par. A parte ímpar a gente vai desconsiderar, tá bom? Note também que o polinômio iésimo, ele opera sobre 2i vezes o álgebra de Lie, ou seja, é um polinômio de grau 2i. A gente chama de polinômio iésimo, mas o grau dele é 2i. Tá bom? Desta relação, a gente também pode construir os polinômios ortogonais aos polinômios de Contreien, que nós vamos a denotar por P e per. Eles cumprem esta relação com os polinômios de Contreien. Tá? Este produto aqui é a unidade. A partir desta relação de aqui acima, nós conseguimos fazer uma relação recursiva. E podemos expressar o polinômio de Contreien ortogonal iésimo em termos dos polinômios de Contreien até o grau i e os polinômios ortogonais até o grau i-1. Então, a gente vai pegando, construir o 1, o 2 e o 3 e assim pela frente. Tá bom? Em particular, quando a gente fixa um fibrado principal e uma conexão no fibrado principal e aplica nosso funtor T aos polinômios, a esta relação daqui acima, nós obtemos esta relação entre a forma TPI ortogonal e a forma TPI. Tá? Talvez para as pessoas que estiveram uma palestra passada, se lembrem, o funtor TP, quando age sobre um produto, ele pega o produto, pega o TP deste polinômio e o multiplica exteriormente com o P, com o polinômio P avaliado na curvatura. Então, é um termo TP vezes um polinômio avaliado na curvatura. Por isso é que fica aqui, esse termo aqui indica que a parte de aqui para frente é uma expressão em termos da curvatura. Tá bom? Bom, esses são os polinômios de Contreien e os polinômios inversos que a gente vai usar daqui para frente. Bom, além disso, a gente também vai usar o fibrado de Stiefel-Grassmann, que vai fazer o papel de um tipo espaço classificante. Ele vai ajudar a gente a ver que os fibrados principais de variedades com base em variedades de dimensão n e com grupo de estrutura ON, eles podem ser construídas como pullback deste fibrado aqui. E as propriedades do fibrado de Stiefel-Grassmann, elas vão ser levadas a propriedades do fibrado pullback. Tá? Então, primeiro a gente começa construindo ou descrevendo como o espaço total deste fibrado principal. Para isso, a gente considera o espaço euclidiano de dimensão Rn mais K, com sua estrutura de produto interno canônica, e nesse espaço a gente considera as famílias de tamanho 1 de vetores ortonormais, tá? A gente de tamanho n, famílias de vetores ortonormais de tamanho n. Então, a gente não vai considerar todas as famílias de vetores que gerem todo Rnk, mas só famílias de tamanho n. Tá? A construção é bem similar com aquela do fibrado principal associado ao fibrado vetorial. Essas famílias, quando a gente pega cada uma dessas famílias como um elemento de um espaço, define uma variedade de fato, que a gente chama de variedade de Stiefel, e pode notar assim, por SNK. O N vai indicar o tamanho das famílias dos vetores ortonormais, e o K vai indicar como
a dimensão complementar do nosso espaço Rn mais K. Este espaço ele vem munido de uma relação de equivalência natural, onde a gente diz que duas famílias de vetores ortonormais de tamanho n elas são equivalentes e, de fato, elas geram no mesmo subespaço, no Rn mais K. Tá? A gente pode ver que é uma relação de equivalência e o importante é que a gente considera, então, o espaço SNK, módulo essa relação de equivalência e forma um novo espaço. Esse novo espaço é o espaço GNK, que normalmente é chamado de Grassmanniano ou espaço de Grassmann. E também é possível pensar nele como a família de subespaços de dimensão n em Rn mais K. Talvez um exemplo que seja bem conhecido para vocês é o caso quando n é igual a 1. Nesse caso, a gente está considerando espaços de dimensão 1 é um espaço Rn mais K, subespaço de dimensão 1 um espaço de dimensão n 1 mais K. Esse é o espaço projetivo que a gente já conhece, tá bom? Bom, o importante dessa construção é que, de fato, ela define, então, um fibrado principal, do espaço total SNK, com base GNK, seu grupo de estrutura ENK, para passar de uma base ortonormal de tamanho N a uma outra, a gente usa uma matriz ortonormal, uma matriz de câmbio de base ortonormal, e além disso, este fibrado principal, ele também está munido de uma conexão natural, que a gente vai usar daqui para frente, para todas as nossas construções, tá? Bom, e como se comporta nossos polinômios de Pontryagin a respeito dessa variedade, desse fibrado principal, desse fio Grassmann? A característica principal é esta de aqui. Para cada i maior do que 1/2 da parte inteira daquela dimensão complementar, temos que os polinômios de Pontryagin avaliados na curvatura, eles vão se anular e, portanto, as formas TP elas vão ser formas fechadas e definem uma classe de cohomologia, mas não só isso, essas classes também vão ser classes inteiras, ou mais formalmente, elas vão representar a imagem de uma classe inteira, tá? No meio da classe de cohomologia, ela representa uma classe inteira de grau 4i-1 na variedade de Stiefel. Bom, então, como eu falei, a gente vai usar isto para nossas aplicações, esse espaço este fibrado de Stiefel-Grassmann. Tá? Então, vamos entrar diretamente agora nas aplicações. A aplicação é basicamente este teorema de aqui. A gente, talvez na frente, a gente vai contornar um pouco mais para que esta forma de aplicação pareça mais bonitinha, mais fácil de calcular, mas em termos gerais, a aplicação é esta daqui. Se nós consideramos uma variedade M de Riemann de dimensão n e pegamos seu fibrado principal aqui, o EM, é o espaço de todas as bases, o espaço tangente de M. M é a variedade de Riemann e θ é a sua conexão de Riemann associada. Temos que, para uma condição necessária para que M admita uma imersão, um embedding global conforme em Rn mais K, é que para cada i maior do que K meios, da parte inteira de K meios, onde K é aquela dimensão complementar onde a gente está fazendo a imersão, cumpra estas duas propriedades similares às que a gente já viu no caso do fibrado principal de Stiefel-Grassmann, ou seja, o fibrado, a forma associada ao polinômio iésimo de Pontryagin ortogonal, avaliado na curvatura da conexão de Riemann do nosso fibrado M-θ, linha, elas vão se anular e as suas classes de cohomologia das formas associadas ao polinômio de Pontryagin ortogonais, elas também vão ser imagem de uma classe inteira no espaço total EM,
o espaço das bases do fibrado tangente DM. Então, a gente como provar isso, mais ou menos, assim rapidamente. A gente primeiro nota que se existe uma imersão global de M mais K, então, em particular, nós podemos ver o espaço tangente DM como um subespaço de Rn mais K, e, portanto, permite definir para cada ponto de M, a gente pode associar para cada ponto de M um subespaço de Rn mais K, que é basicamente aquela interpretação que a gente viu no começo, anteriormente, do que é o que significa o espaço de Grassmann. Ou seja, a cada ponto M associamos um subespaço de dimensão n em Rn mais K. Esta função está bem definida por conta da imersão global. E, além disso, como esta imersão respeita a estrutura métrica, o importante vai ser que a conexão canônica deste fibrado, quando a gente faz o pullback por meio de G, ela vai coincidir com a conexão em θ' neste fibrado FM. FM, neste caso, é o fibrado das bases ortogonais, com o conjunto deste de cá, tá? Então, o resultado praticamente já está pronto, no caso no qual o espaço total fosse FM, mas para levá-lo ao caso do espaço total EM, é fácil. A primeira parte, por exemplo, para notar que, de fato, a forma ortogonal avaliando a curvatura, ela se anula como forma em EM e não só como forma em FM, é simplesmente notar que o espaço horizontal associado a FM, ele coincide com o espaço horizontal associado a EM. FM é basicamente uma subvariedade do EM, um subfibrado de EM, tá bom? Então, como os espaços horizontais coincidem, a operação desta forma daqui, que é uma forma horizontal, porque a conexão é uma forma horizontal, vai ser o mesmo, tá bom? Então, como formas horizontais, o comportamento em FM e M, ele vai coincidir. Já o resultado, o segundo item do resultado, para obter esse resultado, nós simplesmente temos que observar que o espaço FM, ele é um retrato do espaço EM. Portanto, toda a propriedade em termos de classe de comodologia de FM, ele é levado diretamente a propriedades de classe de comodologia em EM. As classes de comodologia os grupos de comodologia são isomorfos, tá? Então, é uma forma rápida, mais ou menos, uma descrição rápida de como é a prova desse, porque a gente usou o espaço de Grassmann e a variedade de Stiefel e aquele resultado que vimos anteriormente. Tá bom? Bom, agora a gente vai querer contornar nosso invariante para uma aplicação bem mais fácil de aquele resultado. Trabalhar com classes de comodologia talvez não é tão fácil como, por exemplo, trabalhar com números. Tá? A gente vai querer associar, no lugar de uma classe de comodologia, um número específico ao nosso invariante. Tá? Para isso, a gente vai usar esta restrição bem grande do contexto do problema. A gente vai restringir-se a caso de variedades compactas, orientáveis, de dimensão 3. Aqui, compacto é no sentido de compacto de comprimentos finitos e tal, e também sem bordo. A gente vai assumir que nossas variedades não têm bordo. Tá bom? O primeiro que a gente deve notar é que se a gente pede orientável, em particular o fibrado principal das bases ortonormais, por exemplo, ele tem uma seção global, porque a gente sempre consegue pegar uma família de vetores orientados positivamente ao longo de toda a variedade e permite, portanto, definir uma seção de F a seu fibrado de vetores ortonormais. O fibrado principal que a gente obtém desta construção de um fibrado de bases ortonormais é um fibrado com grupo de estrutura SO3, em particular
sua álgebra de Lie, uma álgebra de matrizes antissimétricas de ordem 3. Lembra que as matrizes antissimétricas, nesse caso, vão ser matrizes com a diagonal 0 e 3 entradas, e determinadas basicamente pelas 3 entradas superiores da diagonal, tá? Posto que as entradas abaixo da diagonal vai ser inverso das entradas de acima, tá? Inverso aditivo. Bom, então a gente se vai interessar em quando é possível fazer a imersão de uma variedade de dimensão 3 compacta e orientável no espaço R4, tá? Ou seja, em termos de nosso teorema anterior, aqui nós estamos pegando o n igual a 3 e o k igual a 1, tá? Então, em particular, nós vamos a querer ver o que acontece quando i é maior do que a parte inteira de 1/2, ou seja, quando i é maior do que 0, tá? A gente quer ver o que acontece nesse caso particular, tá? A gente pode ver que, nesse caso de dimensão 3, imersão de variedades de dimensão 3 em R4, aquela propriedade de que os polinômios de Contreras inversos sejam igual a 0, vai ser uma consequência de que estes polinômios, os polinômios de Contreras próprios, eles sejam 0. Isso vai seguir diretamente daquela relação que a gente viu, aquela relação recursiva, que exprimia os polinômios de Contreras inversos em termos dos polinômios de Contreras próprios e os inversos de grau menor. Tá? Então, se estes já são 0 todos, os polinômios inversos já também vão ser 0, tá bom? E o fato de os polinômios de Contreras ser 0, se anular, ele vai seguir diretamente das dimensões, das propriedades das dimensões que a gente está trabalhando. Em particular, lembra que o polinômio de Contreras de grau i, ele define uma forma de grau 4i, tá bom? É uma forma horizontal de grau 4i. E lembra que, nesse caso, de dimensão 3, de variedades de dimensão 3, o nosso espaço horizontal, a nossa distribuição horizontal, ele também tem dimensão 3. Então, toda forma de dimensão de ordem 4 avaliada em um espaço de dimensão 3, ela vai se anular automaticamente, simplesmente por questões de dimensão, um resultado conhecido de fórmulas. Tá bom? Bom. Além disso, também é importante notar que o único polinômio que, além de todos os polinômios de Contreras se anular, é o fato que a única invariante TP que vai sobreviver também é o invariante TP1. Os outros TPI, para i igual ou maior do que 2, eles vão ser 0 automaticamente. Isso também vai seguir diretamente das dimensões do nosso problema. No caso de nosso fibrado FM, a dimensão desse fibrado, ela é 6, que tem a dimensão S3 na fibra e tem dimensão 3 na base. A soma das dimensões é 6. E para i igual a 2, por exemplo, o grau de TPI, a gente pode ver aqui, o grau de TPI, vai ser pelo menos, para i igual a 2, o grau vai ser 7. O grau da variedade da forma vai ser 7. Então, a gente vai ter uma forma de grau 7 avaliada em um espaço de dimensão 6. Então, nesse caso, aquela forma também vai se anular automaticamente. O mesmo vai acontecer para os i maiores do que 2. Tá? O único invariante que vai sobreviver é o invariante associado ao polinômio de Contreras primeiro. Tá? Bom, então a gente vai interessar simplesmente nesse caso, o TP1 θ, e ver o seu comportamento. A gente já tem a primeira parte das condições do nosso teorema, os polinômios de Contreras inversos vão ser nulos, e a gente então quer ver como se transforma a segunda condição de 1/2 do polinômio de Contreras, do TP de Contreras inverso, pertencer às classes inteiras. Tá?
antes de entrar nesse análise, a gente vai lembrar, primeiro, como é a cara de observar como é a cara do polinômio de Pontryagin de grau, o primeiro polinômio Pontryagin. Tá? No caso de matrizes antissimétricas, a gente pode ver que, de fato, esse polinômio é dado por esta fórmula daqui, resultado clássico de polinômios invariantes. E como a gente viu, como é a forma da conexão e da curvatura em particular, nós podemos ver que uma fórmula específica para TP1, em termos das entradas das matrizes de conexão e de curvatura, é esta daqui. Esta é diretamente daquela forma combinatória que a gente lembrou no começo da palestra. Tá? É um cálculo direto a partir dessa fórmula e dessa propriedade aqui desse traço, de que o polinômio Pontryagin é o traço. Tá? Bom, então, a gente quer ver como o comportamento desta classe de cá, em termos de ver se ele, de fato, define uma classe inteira ou não. Mas, para ver isso, a gente vai definir uma função auxiliar. A função auxiliar é esta daqui. A gente se vai valer da orientabilidade de nossa variedade para construir uma acessão global, que é aqui. Esta é a acessão que vai de M a F de M, a subfigurador de bases ortonormais, e vai calcular esta fórmula daqui. A gente considera a forma TP1, meio TP1, e faz o pullback desta forma por meio da seção global X, e depois faz a integral respeito a M. Isso é o que quer dizer essa integral aqui, fazer o pullback da forma TP1 meios por meio da seção global, e depois fazer a integral com respeito a M, que é uma variedade compacta e orientável, então a nossa integração está bem definida. E depois de ter essa integração, a gente faz a redução desse número, que a gente tem um número aí, em termos do C, fazer a redução módulo C. Tá? Então a gente vai ter um número em R sobre C, uma coisa mais fácil de se trabalhar. Tá? Então, o importante é que esta função auxiliar ela vai preservar as propriedades do nosso invariante TP1. Em particular, ela também define um invariante conforme, ela não se vai importar com as métricas, com representantes de métricas relacionadas conformemente, e isto vai seguir diretamente do fato de que TP1 já era invariante conformemente. Simplesmente lembra que nós tínhamos duas métricas conformemente relacionadas, os invariantes TPT, obtidos por cada uma delas, e vão a sua diferença vai ser uma forma exata. Então, se nós adicionamos uma forma exata aqui, por conta da variedade ser sem bordo, essa forma exata não vai pesar, no final das contas, pelo teorema de Stokes, basicamente. A forma exata não vai pesar a diferença que acontece ao mudar por métricas relacionadas, conformemente. Tá? Além disso, a condição a nossa forma de nosso invariante TP de Pontryagin inverso ser uma forma inteira, ele vai ser equivalente também ao caso que nossa função auxiliar ela se anule. Tá? Primeiro, a gente lembra que o TP e o TP inverso, TP1 e TP1 inverso, eles estavam relacionados estavam relacionadas por essa fórmula de aqui, tá? Então, quando a gente avalia nossa integral, não vai importar se a gente pegar o P ou o P ortogonal, tá? Se uma é inteira, a outra vai ser inteira também. Então, essa
dá um número inteiro que está integrado aqui, isso vai ser equivalente aqui a nossa forma TP ortogonal, ela seja a imagem de uma classe inteira, tá bom? Então, essa vai ser a forma específica para aplicar no caso de variedades de dimensão 3, compactas e orientadas. E já para mostrar um caso específico desta situação, a gente pega o caso da variedade RP3, o espaço projetivo de dimensão 3, com a métrica de curvatura 1, essa métrica é aquela induzida pela esfera. Lembra que o RP3 a gente considera como quociente da esfera, módulo a identificação antipodal. A esfera já tem sua métrica e o que a gente faz é induzir uma métrica naquele quociente. Essa é a métrica que a gente está falando aqui. Tá? Essa é a curvatura e a métrica que a gente está falando aqui. Tá? Então, o primeiro que a gente tem que observar é que, de fato, este espaço vai cumprir as condições do nosso teorema. Então, um resultado clássico é que o RP3 é, de fato, identificável com o grupo SO3, ou seja, em particular, o RP3 é um grupo de Lie, portanto, ele vai ser paralelizável e ele vai ser orientável. E ao fato de ser paralelizável, ele garante, a gente já pode garantir que de fato, o RP3 ele pode ser imerso em RP4, em R4, de maneira suave, tá? Por conta de ser paralelizável. Tá? Mas aquela imersão a gente ainda não tem, que vai conservar a estrutura métrica do RP3, que a gente está fixando aqui. Então, a gente já sabe que tem imersão suave, mas não sabe se tem imersão global conforme. Tá? É orientável, o S3 é compacto, o RP3 é compacto, se sigue também do fato de que a gente está considerando o quociente da esfera, o RP3 é quociente de um espaço compacto, neste caso a esfera de dimensão 3. Tá? Então, estamos nas condições de nosso teorema. Tá? Então, o primeiro que a gente faz é considerar a função, a seção global que sabemos que existe pela orientabilidade de nossa variedade. A gente pega um conjunto de campos vetoriais orientados positivamente e define nossa seção de FP3 a seu fibrado de faces ortonormais. Tá? Então, o primeiro que a gente tem que ver para fazer nossa conta é como é o pullback daquela forma TP1 é associado ao polinômio de Pontryagin. O pullback desta forma aqui vai ser dado por essa forma aqui, é 1 meio de 2π quadrado dV, onde V é a forma de volume do espaço FP3. Tá? Então, fazendo o reemplaço adequado nessa fórmula para nossa função φ, nós temos que o φ de FP3, que é definida por esse daqui, é o pullback da forma TP1, que a gente já sabe que é menos 1 meio dos π quadrado de V, e vai ser a integração sobre o RP3 todo. A integração, então, vai se limitar basicamente à integração da forma de volume, que vai dar, obviamente, o volume de o CO3 todo. Agora, a gente nota que o volume de CO3 todo, se a gente pensa de novo naquela identificação da esfera pela antipodal, o que a gente está fazendo é pegar só a metade da esfera como para calcular o volume. Então, o volume de CO3 vai ser a metade do volume da esfera. Tá? Em particular, vai ser π quadrado. E fazendo o reemplaço adequado nesta parte daqui, nós obtemos que, de fato, o valor de nossa função π de FP3 é a classe de menos 1 meio, que obviamente não representa a classe zero em R sobre 0. Então, de nosso teorema, sigue diretamente que o RP3 ele não admite uma imersão global conforme em RP4. Ainda assim, ela se admite uma imersão suave, como a gente já viu no começo, que é ganhada automaticamente pelo fato de ser paralelizável.
Vou repetir isso. Tá? Bom, essa então é a aplicação que eu queria mostrar deste invariante. Tem aplicações muito mais variadas, especialmente na física quântica. Tem um monte de aplicações, mas a gente fica contente com essas aqui. Mostrar aqui, é bem simples, tá bom? Agora a gente vai fazer uma descrição rápida de que são os invariantes de Chern-Simons, que podem se pensar como uma generalização daquela forma de Chern-Simons, tá? Então, a gente vai querer tirar aquelas condições de compacidade e orientabilidade e fazer nossos cálculos com uma variedade qualquer. Tá? Então, a gente vai fixar uma variedade M e vai definir os caracteres diferenciais de grau K como conjunto dos morfismos dos ciclos de grau K-1 sobre a variedade, ciclos singulares, e que tomam valores em R sobre C. Tá? E a particularidade que vamos a pedir destes morfismos é que quando eles são compostos com o bordo, eles vão a coincidir com uma forma com períodos inteiros. Isso é o que quer dizer aqui. Quando a gente faz esta composta, eles vão ser representados por uma forma, ou seja, mais especificamente, esta forma de aqui. Se nós pegamos uma cadeia C qualquer, avaliar o F composto ou bordo nessa cadeia vai coincidir com avaliar uma forma de grau K, integrada sobre a cadeia sigma, que a gente está avaliando, e fazer o módulo, os inteiros, para, obviamente, cair em R sobre C. Tá? Essa parece similar à fórmula que a gente tinha para nossa função auxiliar φ, que a gente viu aqui, né? bem similar, talvez. Mas, na verdade, a generalização é um pouco mais profunda do que isso, né? Bom, o importante dessa definição aqui é que, de fato, a cada caráter diferencial nós conseguimos associar aquela forma ômega que nós vimos na definição, de maneira única. Essa forma vai ser fechada, e além disso, nós também vamos conseguir associar uma classe de cohomologia inteira, que vai ser dada por esta fórmula daqui. Aqui, o F efetivo, ele representa o levantamento do caractere, já não a tomar valores R sobre C, mas a tomar valores em R. Tá? Esta diferença aqui, ela vai definir uma classe inteira. A gente poderia pensar, se pensa em termos dos invariantes de Chern-Simons, esse poderia ser o equivalente ao polinômio avaliado na curvatura, que dá uma forma inteira, e o ômega é a conexão que a gente fixou no nosso fibrado principal, seria a analogia, que a gente poderia pensar nesse caso. Tá? Então, por meio dessas observações, a gente vê que, de fato, nós temos um par de morfismos, um morfismo que vai de nossos caracteres diferenciais às formas. Aqui vamos para cada caractere, a gente vai associar aquela forma ômega na definição. Para cada caráter diferencial, a gente vai associar aquela classe de cohomologia inteira que a gente viu aqui, aquela G. Tá? E a particularidade desta associação é que elas vão formar um diagrama comutativo, como este daqui, que basicamente é marcar registrados das extensões diferenciais de teorias cohomológicas. Toda extensão diferencial vai cumprir este diagrama comutativo aqui, respeito das teorias cohomológicas correspondentes. Tá bom? Acho que eu vou parar aqui. Era o que queria dizer para vocês hoje, a respeito desta área de pesquisa da gente. Uma introdução bem básica, a parte inicial total dos extensões diferenciais. E, bom, a gente finaliza talvez com uma coisinha rápida da bibliografia.
O primeiro é o artigo de Chern-Simons, onde está mais detalhado esta construção de caracteres diferenciais, e se vê como o caráter, a forma de Chern-Simons é de fato um caso particular de um caráter. O artigo clássico de Chern-Simons, onde está mais detalhado o que eu tentei descrever nessas palestras. E o livro de Dupont, onde está explicado bem detalhado aquela parte inicial de construção de classes características em termos de curvatura e polínômios invariantes. O livro de Kobayashi, para aprofundar os assuntos de grados principais e suas propriedades. O livro de Lima, onde a gente pode ver uma construção de classes características com uma abordagem mais clássica em termos axiomáticos. E esta última, uma série de palestras das aplicações das classes da forma de Chern-Simons à física, em particular física quântica, computação quântica e mais. Então, agradeço a vocês ter assistido a estas palestras e se tem alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade.